Tudo bem, pessoal? Bom dia. Tiago Rosa aqui, teu numerólogo, continuar falando a respeito dessa ligação dos números com os astros, os planetas, que é um assunto que desde que eu comecei a estudar numerologia em 2018, eu vejo que se fala, mas eu nunca vi ninguém explicar isso direito. Então eu venho examinando ao longo desses anos e percebendo, estudando uma série de coisas, e aí eu comecei a ver algumas ligações, aí estou apresentando aqui para vocês, para a gente poder usar esse conhecimento de forma prática, de forma objetiva na nossa vida, entendendo uma coisa muito simples, que é o fato de que tudo isso está dentro de nós, certo? A Lua é ligada ao número 2. Então, esse vídeo ele é mais importante para as pessoas que têm uma ligação mais forte com o número 2, pessoas, por exemplo, como eu, né? Eu sou uma pessoa que a primeira letra do meu nome é ligada ao número 2 e o mês do nascimento é ligado ao número 2. Então, é uma coisa mais forte na minha vida. Então, se no seu nome, letra B, letra K, letra T, que são as letras ligadas ao número 2, são presentes no seu nome, são fortes, são repetitivas, é importante você ver esse vídeo. Se você nasceu em fevereiro ou novembro, é importante. Se você nasceu no dia 2, ou no dia 11, ou no dia 20, ou no dia 29, também é importante. Então, se você conhece qualquer pessoa que esteja aí nessa categoria, manda esse vídeo para essa pessoa para poder auxiliar ela a lidar com a sensibilidade dela. Porque assim como a Lua revela uma capacidade de transmitir a energia dos astros lá no alto, toda essa circulação energética lá de cima, ela consegue transmitir aqui para a Terra. Da mesma forma, a pessoa com a vibração número 2 tem uma sensibilidade para fazer uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Por isso que muitas vezes pessoas com essa vibração do número 2 apresentam mediunidade, apresentam sensibilidade, apresentam sonhos assim muito reveladores, sonhos que se a pessoa mandar um roteiro para o Netflix, vira uma série, então revela uma sensibilidade destacada que a pessoa tem, uma coisa mais proeminente. Então, importante aí a pessoa entender como tratar melhor essa sensibilidade, que tudo isso a gente vai estudar o que esse número 2 ensina. Isso também não necessariamente tem a ver só com as pessoas ligadas ao número 2, porque tem muitos pontos fora da curva, minha gente, é impressionante. E às vezes eu fico feliz quando eu estou lendo o mapa de alguém e a pessoa diz, não, mas eu não sinto isso que você está falando. Eu acho tão legal, porque daí para mim mostra que tem mais coisa a conhecer. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver que às vezes a pessoa não tem esse número proeminente no seu mapa. Não é uma coisa assim forte, não tem assim uma ligação especial, mas ela sente tudo isso, de sensibilidade, de mediunidade, de percepção espiritual, de uma empatia muito forte, de conseguir saber o que o outro está sentindo. Nem todo mundo traz isso. Às vezes a pessoa acha que é normal, aí um dia ela descobre que nem todo mundo é daquele jeito, né? Então esse vídeo também aparece às pessoas, tá? Então, se você não sabe ainda esse detalhe, mas quais são os meus números, qual é o meu número, tem aqui na descrição 2 vídeos já falando sobre isso. Ou também tem a opção de você fazer sua consulta, fazer seu mapa numerológico, no qual a gente explica os principais números aí da sua vida, que são muitos. Na consulta a gente fala assim os principais, porque falar tudo é numa consulta, não tem como, é um curso de numerologia. Então isso fica para o futuro. Agora, vamos lá. O número 2, do que ele se trata? Se trata do sentimento. A gente falou no vídeo anterior a respeito do Sol, se você não viu, vá lá. A respeito do Sol, falamos que ele é ligado ao número 1 e é ligado à força do pensamento, à força do direcionamento, à força do centramento. O número 2, por outro lado, é ligado à força do sentimento, é ligado à força da fluidez, é ligado a essa força de ter essa sensibilidade para com as coisas externas. É isso que o número 2 tem, é isso que ele traz, é isso que ele manifesta. Então, a energia número 1 é ligada ao aspecto paterno do ser humano. Não tem a ver com você ser pai, tá bom? Tem a ver com a capacidade paterna que está aí no seu código genético, que metade dele veio do seu pai e a outra metade veio da sua mãe. Então você tem um aspecto materno, uma capacidade materna dentro de si, que aí quando a gente olha assim, por esse aspecto aqui do nosso estudo, o que isso está falando? O aspecto materno está falando da sua capacidade de nutrir, de cuidar, está falando do aspecto da bondade, que geralmente, assim, no conceito formal, tradicional da coisa, a mãe e o pai têm suas funções dentro da família, quando assim as coisas estão mais dentro de um padrão formal, e a mãe que tem mais esse papel assim, do carinho, do afago, né, do colo, etc e tal. E o pai tem essa coisa assim mais da rigidez, da disciplina, te orienta, meu filho, né? É a coisa do lado do pai aí.
Então, a gente vê, às vezes, mães solteiras, por exemplo, tem que ser mãe e pai. A gente vê, às vezes, mães que são muito paternas. A gente vê, às vezes, pais que são muito maternos. E não tem nada a ver com ser heterossexual, ser homossexual, ser transexual. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o comportamento da pessoa, tá? Então, abstrai aí essas coisas, porque a gente está falando aqui de comportamento humano. Não estou falando aí do seu corpo, da sua matéria, tem nada a ver. Por favor, não misture, porque tem nada a ver. Aqui, né? Outros lugares tem, mas aqui não. Então, o que é importante aqui? A pessoa que tem essa percepção de si, poxa, eu percebo essas coisas em mim, ligado a esse número, o que eu faço com isso? Como é que eu melhoro isso? Primeiro, entendendo esse aspecto matéria interior. Tem até a música, né, do Hermes Trismegisto, baseada no texto da Tábua de Esmeralda, que fala, o sol é teu pai, a lua é tua mãe. Ou seja, está mostrando aí que a lua é ligada a esse aspecto materno do ser humano, que todo ser humano tem, minha gente. Todos nós temos isso aí. Um aspecto sensível, um aspecto que percebe o que o outro está sentindo, um aspecto que percebe às vezes o que o outro está pensando. Então a gente vem com essa capacidade para sentir o outro, sentir o mundo, sentir as coisas. E isso é parte desse aspecto materno nosso, é parte do lado sensitivo do ser humano. Sensitivo e sensível. Então, pessoas com essa ligação ao número 2 têm isso, justo por conta disso tudo que a gente estava falando, que esse aspecto materno, assim como a Lua, né, faz uma espécie de portal entre o que está acontecendo lá fora, no resto do cosmos, e o que está acontecendo aqui na Terra. A Lua é que transmite. Então, quando você faz um mapa astral aí do momento, todas aquelas conjunções, quadraturas, trígonos, etc., passa pela Lua para chegar na Terra. Assim como a sua mãe, dentro do corpo dela, tem um portal que permitiu você hoje estar aí, encarnada, assistindo esse vídeo. Então é uma força feminina de trazer algo à manifestação no mundo. Olha só que coisa interessante. Mas correspondência perfeita que tem. Porque é muito mais fácil estudar algumas coisas quando a gente vê que o que está embaixo é como o que está no alto. Então, assim como você tem aí um código genético paterno e materno, masculino e feminino, o espírito que nós somos também é materno e paterno, feminino e masculino. Simples. E aí a gente pode desenvolver esses dois aspectos de forma equilibrada, de forma inteligente, para poder, com conhecimento, com entendimento, com sabedoria, chegar numa plenitude maior de realização pessoal. O propósito aqui de toda essa história é essa, tá? Então, o que a numerologia ensina a respeito do número 2, que a gente pode ir traçando esse paralelo com a Lua? Dentro desse aspecto materno, tem uma das virtudes centrais, que é a virtude da bondade. A pessoa ter bondade consigo mesma, a pessoa ter compreensão, ter paciência, porque a gente vê o quanto a Lua é ligada ao tempo das coisas. Perceba o quanto a Lua é ligada ao tempo. Antigamente se contava as coisas através da Lua, né? Antigamente se contava 4 luas, 5 luas, coisa assim. O calendário também, antigamente era pautado na Lua. Aí tem pessoas até hoje que acreditam, que falam de que o ideal seria o ano ter 13 meses lunares, de cerca de 28 dias, que ia ficar tudo certo e tal. Tem tudo isso aí. Então veja só a ligação da Lua ao tempo. Outra coisa da Lua é a capacidade dela de movimentar as marés, movimentar as águas. E um princípio esotérico que vem já de muitos milênios, uma coisa fundamental é a ligação da água com o sentimento. Olha só. E a gente vê o quanto a água mexe com a emoção humana. Então aprenda a se perceber aí. Porque tem pessoas que, lua minguante, a pessoa fica meio assim, lua cheia, a pessoa já fica diferente. Tem pessoas que tanto faz a lua, a pessoa fica igual. Eu acho ótimo. Mas tem pessoas que sentem mais as coisas também. Percebe, aquilo ali mexe com a pessoa. Então às vezes a pessoa está procurando dentro de si, dentro da sua vida. Meu Deus, o que aconteceu que eu estou me sentindo estranho, me sentindo mal? A pessoa procura, não acha. É porque às vezes não tem. Às vezes é uma coisa que aconteceu lá fora e está afetando a pessoa. Lá fora às vezes pode ser o vizinho brigou. Lá fora às vezes pode ser aquela situação que você presenciou, que você só testemunhou assim, mexeu com o seu sentimento. Lá fora pode ser a lua. Lá fora pode ser alguma energia. Que a gente vive num mundo de energia. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, está aí para explicar isso. Se você não leu, leia. É muito legal para entender esse mundo que a gente vive, como é que ele funciona.
Então tem tudo isso envolvido, tá certo? Essa capacidade de sentir demanda da pessoa, muitas vezes, que ela faça algo a respeito do que está sentindo. Então, assim como a pessoa introjeta muitas coisas, porque a Lua tem essa fase, né, minguante para nova, que ela fica mais recolhida. E depois tem a fase crescente cheia, que ela transmite. Então, assim como a gente capta muita coisa, chega o dia de transmitir alguma coisa, de revelar alguma coisa. Então aí surge a coisa do diálogo, aí surge a capacidade diplomática e, pela sua empatia, a condição de aconselhamento. Pessoas com a energia número 2 muitas vezes caminham para uma profissão de aconselhamento. Isso é muito amplo, tá? Pode ser um numerólogo, pode ser um astrólogo, pode ser um tarólogo, pode ser um psicólogo, pode ser um consultor, tipo um advogado, um consultor financeiro. Porque é aconselhando a pessoa, por exemplo, como usar o seu dinheiro melhor, aconselhando a pessoa o que falar lá no tribunal, no julgamento, como conduzir a situação. Aí aconselhando a pessoa com outro conhecimento de como ela lidar com os sentimentos dela, no caso de um psicólogo. E o tarô, a astrologia, a numerologia, acho que você já sabe, né, um pouco como é que funciona essa parte aí, então, continuando. Dentro dessa história do número 2, por essa sensibilidade, que vem a coisa da diplomacia também. Porque a pessoa com essa vibração, com essa capacidade, ela sente os dois lados da história. Percebe, entende, de alguma forma, de algum nível, os dois lados da história. Então, assim como a Lua é o intermediário entre a Terra e o Sol, a pessoa número 2, às vezes, ela é o intermediário entre outras duas pessoas que não estão necessariamente se entendendo. Ela faz essa ponte, ela faz essa mediação de conflitos em alguns momentos. Então, por isso que, às vezes, a pessoa com essa vibração ela é muito pacifista. Ela quer apagar o fogo, ela quer resolver as coisas, ela quer que as coisas fiquem em equilíbrio. Aí olha só, mais uma coisa ligada na Lua nesse aspecto aí. Tem até uma música que fala: se não existisse a Lua, o homem viveria na escuridão. E é interessante isso. Se não fosse a Lua, o homem viveria na escuridão. Ou seja, ela tem o papel dela dentro da noite de nos permitir ter ainda uma fonte de luz, que até no Bhagavad Gita, texto védico, Krishna fala para Arjuna. Krishna diz para ele: eu sou a luz do sol, das estrelas eu sou a lua, mostrando que a lua, na hierarquia espiritual, segundo o hinduísmo, a lua está acima das estrelas, nesse papel de iluminar a humanidade. Olha só que interessante. Então a lua tem um domínio, tem uma força, tem uma capacidade espiritual imensa de iluminação. E a pessoa número 2 também, é que às vezes a pessoa número 2 ela se esquece disso. Por quê? Por que a pessoa número 2 às vezes esquece do seu valor, esquece da sua luz? Porque, número 1, ela é uma pessoa pacífica. Ela é uma pessoa que quer tranquilidade na sua vida. Se possível, quer nunca ter que brigar na sua vida. Tem isso aí. Aí tem o outro lado. O número 1, a gente estava falando dele, ele é um número mais rígido, mais objetivo, mais direcionado. Até o formato dele é assim, uma linha reta. É assim e pronto. O número 2 não. O número 2 ele tem curvas, ele tem todo um traço com ele. Ou seja, revela essa flexibilidade, revela essa sensibilidade que a gente estava falando, revela essa mudança de humor, ele sente de um jeito, sente de outro, um movimento ali da natureza da pessoa. Ok. Agora, o que acontece? Às vezes a pessoa sente essa necessidade de ficar em paz e se submete, às vezes, a relacionamentos, a situações que não são boas para a pessoa, mas ela pensa: não, eu não vou falar nada, que isso aqui está me incomodando, porque vai incomodar fulano. Então eu vou suportar essa dor aqui, daqui a pouco eu me acostumo e para de doer e a gente fica em paz. E dentro da pessoa começa a nascer um conflito. Olha só. Talvez já tenha acontecido com você ou com alguém que você conhece. A pessoa estava lá num relacionamento ruim, tóxico, ou abusivo, ou ruim, de qualquer nível de ruindade. E a pessoa, não, porque isso, porque aquilo, e a gente querendo mostrar para a pessoa que ela tem que sair daquela jaca, e a pessoa, não, porque isso, porque aquilo, porque ela, na cabeça dela, ela quer ficar em paz. Que é a vibração número 2, é pacificar, é tranquilizar. É amenizar o sofrimento, é o aspecto materno, amenizar o sofrimento. No sentido mais pleno da coisa, né? Amenizar o sofrimento, o aspecto materno, olha só. Então, tem isso daí. Aí o que a pessoa tem que encontrar em verdade? Em vez de ser submissa à arrogância de uma pessoa egóica, que
que são dois vícios do número 1, a arrogância e o egoísmo. Que a pessoa número 1 tem que tomar muito cuidado, a pessoa número 2 tem que tomar muito cuidado para não ser submissa àquilo. Porque se você observar o formato do número 2, mais uma vez, ele parece uma pessoa ajoelhada em oração, com a cabeça curvada e tudo. Então o que isso está falando? Está falando de uma ligação com a religiosidade, está falando de uma ligação com o verdadeiro um do universo. O um criador, o um pai da humanidade, que é essa força superior, essa fonte divina aí de tudo que existe, toda a vida é essa ligação. Então isso pode ser através da sua religião, isso pode ser através da sua espiritualidade, né? Tem pessoas que não se encaixam em lugar nenhum, mas a pessoa acredita nessa força misteriosa do universo. Vai em frente, mergulha nisso aí, porque é bom para você, né? Então, é uma forma de canalizar, concentrar essa sua capacidade de sentir, de perceber o outro de uma forma positiva. Venerar o verdadeiro um da coisa. Não se submeter a algo negativo para a sua natureza que lhe faça mal. Ou seja, tenha bondade consigo, tenha bondade aí com sua existência e faça uma coisa boa para você de vez em quando também, tá certo? Para você também ficar em paz internamente, não só para se preocupar com a paz do lado de fora, com o outro e dentro de você um conflito, uma guerra, um negócio sério acontecendo, né? Então tem que ter muita atenção com isso. Então assim como a gente falou que que a Lua faz essa transmissão do cosmos aqui para a Terra, a pessoa com essa vibração número 2, ela consegue fazer uma canalização do mundo espiritual para o mundo material, aqui para esse nosso mundo físico. Então, muitas vezes são pessoas que têm mediunidade, pessoas que têm uma sensitividade espiritual, pessoas que têm sonhos assim muito profundos, muito reveladores. São as pessoas do número 2. Então, preste atenção nos seus sonhos, tá? Preste muita atenção. E também desenvolva, na medida do possível, essa sua sensitividade, essa sua mediunidade. Como eu faço isso, Thiago Rosa? Através desse contato com a espiritualidade, através do estudar, através do entender. Já falei aqui do Livro dos Espíritos, já falei do Bhagavad Gita. Entender as coisas de Deus, entender as coisas superiores aí desse cidadão misterioso do universo. É muito bom para conseguir ter um autocontrole melhor emocional. Assim como a gente falou, por exemplo, que a Lua é ligada à água, né? Mexe com as marés, a gente já sabe disso, mexe com a água. Ela também mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Por isso que tem lunático, por isso que o lobisomem, lobismulher sai na lua cheia, né? Tem pessoas que mudam de humor na lua cheia. A pessoa nem percebe, mas ela fica diferente, né? Até hospícios, maternidades revelam que muda o movimento na lua cheia. Nasce muita criança, por exemplo. É a força da vida, né? Rompe ali a bolsa d'água e por aquele portal da vulva se manifesta uma criança. Então é muito fascinante isso tudo, a gente perceber a correspondência perfeita que existe nessas coisas da natureza. Agora de volta para a água. Quando você mergulha na água da piscina, você não pensa, meu Deus, eu sou a água. Você também não pensa isso quando mergulha na água do mar. Então, muita atenção aí, você que tem essa vibração muito forte no seu mapa, na sua vida, na sua existência, para não confundir o que você está sentindo com o que você é. Muita atenção, muito cuidado, porque você não é tudo o que você sente. Às vezes o que você está sentindo é de outra pessoa, é daquele seu vizinho que brigou com a esposa. Às vezes o que você está sentindo é por causa de alguma conjunção, uma quadratura no céu. Tem pessoas que têm essa sensibilidade. É uma fase da lua, igual a gente falou. Se tem o aspecto, vamos dizer assim, negativo do lobisomem, também deve ter um outro aspecto positivo, às vezes, né? A pessoa sentir uma outra coisa boa por causa da lua, deve ter. Não é possível. Então, prestar atenção no que você está sentindo e conseguir discernir. Como você pode fazer isso? De novo, o estudo da espiritualidade. Entender quem é você enquanto espírito. Entender o que é esse mundo de energias que a gente vive. E ter também um contato com lugares que te transmitam paz. Lugares que você possa se nutrir, se alimentar disso. Onde é o seu templo de paz? É dentro da sua casa? É dentro do seu quarto? É na natureza? É numa cachoeira? É numa praia? É na sua religião? É num centro espírita? Onde é que você vai, que você sente um pouco mais de equilíbrio emocional? Que você sente que aquele lugar transmite uma positividade, transmite uma paz. Isso é muito fundamental. Justo por causa disso.
Porque a pessoa número 2, ela é muito preocupada em transmitir essa paz que a gente está falando. Então tem que ter um dia que ela para receber, para se alimentar, para se nutrir, para ter, para dar, para ter o que fazer pelos outros, tá? Isso é muito importante. Mais uma coisa muito importantíssima é que o número 2 parece essa pessoa ajoelhada em oração. Então sim, a oração ajuda também a fortalecer a mediunidade, a esclarecer a intuição, porque eu percebo que a oração levanta um campo de defesa energético para a pessoa. Com a constância na oração, com a prática assim diária, chega um momento que muda a nossa energia ao longo do dia, ao longo da vida. Então essas são algumas recomendações, algumas coisas ligadas aí ao número 2 e à lua que você pode usar na sua vida. Se você tem esse número forte no seu mapa ou não. Se você nasceu e tem o DNA da sua mãe, então você pode usar isso, tudo que a gente está falando. Então, espero que isso te sirva, espero que te auxilie. Caso de dúvidas, estamos aqui. E se você puder auxiliar aí, curtir o vídeo, compartilhar, deixar um comentário, a gente agradece, porque facilita aqui o movimento das coisas, tá bom? Então, tudo de bom, até a próxima.